hoje quando comecei a desbravar o mundo do rock. Obviamente o Motorhead me foi indicado e apresentado, mas quando eu ouvi aquele som sujo e aquele vocal rouco do Sr. Lemmy, meus ouvidos contaminados pelo som melódico do Iron Maiden não me fizeram degustar aquela obra e aquela banda, que foi a base de várias outras bandas do metal extremo. Motorhead mudou os rumos do rock e principalmente do metal. Se antes o clássico gênero era marcado por mocinhos de cabelinhos arrumados e terninhos bem passados, o Motorhead surge no meio dos anos 70 com um som sujo, pesado e um visual inspirado nos motociclistas 1% que faziam o terror da vizinhança. Mas uma figura que se tornou bem maior que a gigante banda foi seu baixista e frontman, Ian Fraser Kilmister, ou simplesmente Lemmy. Se a vida do frontman é marcada por bizarrices e aventuras rockstars que deixam até o Glenn de joelhos, o começo de sua vida dava sinais que ele não iria dar certo. Nascido em 24 de dezembro de 45 e pela data predestinada a ter a vida de um deus, já a sua saúde, entretanto, era de um mero mortal fudido. Nascido com um tímpano perfurado e coqueluche, os médicos não achavam que ele iria durar muito. O pai não teve grande papel em sua vida e eles se encontraram anos depois, mas o cara não teve peso. Então ele foi criado pela mãe e pela avó, que viveram por muitos anos em Anglesey, uma cidade minúscula e sem atrativos nenhum para um jovem quieto como Lemmy. Para passar o tempo ele escutava a rádio BBC e vai construindo seu gosto pela música. Seu primeiro disco foi Knee Deep in the Blues, do Tommy Steele and the Stallman. And I'm just knee deep in the blues. O Lemmy apronta desde pequeno e aos 13 anos ele adentrou um acampamento feminino atrás, claro, de umas cocotinhas, juntamente com o seu amigo que, detalhe, tinha um braço mecânico. Ele então entra em uma barraca e lá no meio do fogo, lá no meio dos pega, a galera escuta um grito. Era simplesmente o amigo dele que tinha sido pego por uma coordenadora do acampamento e estava levando um couro com o próprio braço postiço. Em 57 ele teve uma visão. Ele percebeu que os caras que mais transavam as menininhas eram os músicos. E aí ele pega um violão velho do tio dele e começa a treinar em casa e logo começa a ter então aulas de guitarra. Sua primeira guitarra foi uma Hofner Club 50. E ele sempre dizia: entre o rock e o sexo eu posso colocar o rock em primeiro lugar, mas na sequência em segundo lugar vem o sexo. O rock é só um meio para você conseguir mais sexo. Bom, parece que de fato ele viveu isso, porque diz as contas aí, o pessoal alega por aí que ele chegou a comer 1000 mulheres. Outros dizem que foi o dobro disso. O fato é que se isso aconteceu ou não a gente nunca vai saber, mas que o homem era brabo, era brabo. Na escola ele dava trabalho. Com 15 anos foi expulso por matar aula e obrigado à palmatória. Como tinha ferrado a mão com um corte de canivete, estendeu a mão boa. O funcionário da escola negou e quando bateu na mão fudida, o corte se abriu e o menino Lemmy revidou, tomando a vara da mão dele e metendo na cabeça do cara. Já que havia sido expulso da escola, era hora de arrumar um trampo e ajudar em casa. O primeiro trampo foi cuidando de cavalos, depois como pintor. E como sua mãe havia se casado de novo, seu padrasto arrumou um trampo para ele em uma fábrica. E ele odiou. Deixou o cabelo crescer e foi chamado pela chefia, que deu um checkmate. Ou corta o cabelo ou sai fora. Lá foi ele de novo procurar outro emprego. Uma vida padrão de emprego certinho e benefícios não o agradava, aos 17 anos ele cai na estrada com um amigo e vai viver do rock. De carona em carona e dependendo da bondade de, segundo ele mesmo disse, mulheres hospitaleiras, eles chegam a Manchester. Bom, ele já tinha o rock e as mulheres. O cenário fervia ao som de Elvis, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry e uma cacetada de outras bandas. E ele fecha essa trinca com as drogas.
Primeiro foi a maconha e depois o seu eterno vício, que o acompanhou até o fim da sua vida, o speed, que mais tarde virou inspiração para a música White Line Fever. Nessa mesma época de doideiras, ele conhece uma mulher chamada Cat e ele tem o seu primeiro filho. Detalhe, ela só tinha 15 anos nessa época. A criança nasceu, foi para adoção e ele nunca mais viu nenhum dos dois. Esse comportamento acabou sendo o padrão, uma marca registrada dele. Toda vez que ele se apaixonava, ele acabava se sufocando, se sentindo sufocado e no final das contas metia o pé. Quando ele conhece os Beatles, a cabeça dele tipo explode, né, cara? E aí ele começa a formar uma banda atrás da outra. Mas são coisas muito pequenas, ele acaba tocando por uns trocadinhos e uns botecos sujos por aí e nada dá muito certo. As coisas só começam a melhorar um pouco quando ele entra para o Rockin' Vickers. Sim, eu tô ligado, cara, é meio estranho imaginar o Lemmy tocando um sonzinho assim tão comportadinho. E nessa época ele vira pai pela segunda vez, só que dessa vez a mãe chamada Tracy acaba criando o filho sozinha. Bom, a vida do Lemmy é uma coisa muito louca, né? Uma doideira do cacete. Como a gente diz por aí, o homem era bicho sorto. E a coisa só piora depois que ele conhece um outro monstro do rock, o Jimi Hendrix. Hendrix encantava os roqueiros da época, com suas performances alucinantes, pulando, lambendo e mordendo a guitarra, seus solos absurdos e, por fim, queimando tudo. O guitarrista toca o coração e a mente de Kilmister. Como ele havia largado o Rockin' Vickers, ele segue a indicação de Jon Lord, que tocava no The Archwoods, e vai atrás de Ronnie Wood, do The Byrds. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. Ele bate na porta da casa do rapaz e é acolhido pela doce mãe do guitarrista. Logo, ele vira amigo do The Byrds, que o indica para ser hold do seu maior ídolo. Sim, ele de fato foi hold do grande Hendrix. Lemmy costumava dizer que o guitarrista era uma pessoa educada e gentil, do tipo que se levanta e puxa uma cadeira para uma mulher. Bem como também era um atleta sexual, e caso você quisesse ver uma foda atlética, o velho Jimmy era o cara certo. A relação deles parece ter sido bem íntima, passava do convívio profissional entre a banda. Inclusive, Kilmister era o traficante pessoal do Hendrix, sempre comprando maconha e ácido. A cada 10 que ele comprava, 3 ficavam com Lemmy. Daí você já imagina o caos. Após esse trampo dos sonhos com Jimmy, ele se junta com o percussionista malásio Sangopal e grava o psicodélico Escalator de 69. Segundo ele mesmo disse, algo para ser jogado no esquecimento. Entra ano e sai ano e a vida do Lemmy se resume a fazer uns bicos por aí, dar uns rolê e traficar drogas. Inclusive ele foi preso porque a polícia encontrou maconha libanesa de molho em sua pia. E nessas idas e vindas ele acaba conhecendo Dick McDavis, que chamou ele pra tocar ali no Rockwind. Apesar de agora ele fazer parte de uma banda bem mais madura, pé no chão, ele e o vocalista Dave Brock se odiavam, sem contar o uso excessivo de speed e ácido, e outras tretas que rolavam entre banda, como trocar toda hora de formação, aquela coisa toda. Mas em meio a todo esse caos, doideira de sexo, drogas e rock and roll, ele começa a ter contato com o baixo, e ele passa então a introduzir o instrumento na sua vida, só que ele toca de uma forma assim peculiar, como se fosse uma guitarra base. Isso passou a ser a sua marca registrada. A banda realmente começou a engatar quando Lemmy substituiu o antigo vocal em um verso da música Silver Machine. Claro que isso gerou um climão entre os membros, mas a banda ali começou a crescer e comprou equipos novos e tudo que fosse necessário para seus shows teatrais. Por um lado, a personalidade do Lemmy fosse complexa e não retinha relações mais íntimas, uma das poucas pessoas que fisgaram o velho, agora baixista, foi Susan Bennett, que infelizmente morre em 73 por overdose de heroína.
ela vira então inspiração para sua biografia, White Line Fever. O Hawkwind fez algumas mudanças aqui e ali, entrou e saiu gente e eles lançaram 2 discos, o Hall of the Molten Grill de 74 e no ano seguinte o Water on the Edge of Time. A banda fica mais madura e pensa muito mais em fazer rock do que ficar viajando em psicodelias alucinantes, mas a banda se volta contra o Lemmy e começa a boicotar suas letras, porém uma delas veio a ser gravada com o nome de Motorhead. Pra quem não sabe, esse nome é na verdade uma gíria da época pra chamar viciados em speed. O vocalista proibiu a música de ser tocada ao vivo e só entrou em um compacto anos depois, quando o Lemmy já tinha saído fora. A real mesmo é que a banda tava de saco cheio do lifestyle do cara. Ele sempre sumia atrás de mulheres ou drogas, e quando foi pego na fronteira do Canadá portando sulfato de anfetamina, que falsamente é dito até hoje ter sido cocaína, os caras tinham a desculpa perfeita para mandá-lo embora. Afinal, ele ficou preso por uns dias forçando a banda a cancelar alguns shows, e foi o que aconteceu. Lemmy ficou pau da cara, então ele se vingou de uma forma que só ele poderia fazer. Simplesmente ele transou com cada namorada de cada membro da banda. E lendo isso eu soltei uma gargalhada, mano. Agora sozinho ele se junta com o batera Lucas Fox e o guitarra Larry Wallace e funda o Bastards. Ele tinha um certo fascínio por essa palavra entrou logo cedo na sua vida. Quando sua mãe se casou pela segunda vez, a igreja só permitiria, oficializaria esse casamento caso o Lemmy fosse considerado um bastardo. Eu acho que isso resume bem a sua predileção pela palavra. Tempo depois, então, eles resolvem mudar o nome da banda. Eles se inspiram no último trabalho do Lemmy lá no Hawkwind e chamam então a banda agora de Motorhead. Começa então ali a história de uma lenda, de uma banda que mudou totalmente a história do rock e posteriormente do metal extremo. Uma nova página também na história do Lemmy. Lemmy é mandado embora do Hawkwind e depois de transar com as namoradas de seus ex-amigos de banda, ele fundou o Motorhead juntamente com Lucas Fox na batera e Larry Wallace na guitarra. Ele ter assumido vocais e baixo foi coisa do acaso, pois o sonho dele mesmo era ter uma banda na pegada do MC5, com 5 caras tocando um som rápido e pesado. Mas como não encontrava um vocal que fosse do seu gosto, ele toma a linha de frente. O começo foi bem mais ou menos pro Motorhead. Uns shows cover, algumas coisas do Hawkwind no meio e já no começo a primeira baixa. Lucas Fox não aguentou tanta doideira com drogas e é substituído por um ex-skinhead e hooligan do Leeds United, o Sr. Phil Taylor, ou se quiser, Filth Animal. Eles então gravam o primeiro disco, On Parole, mas aquela sonoridade chocou os produtores da época. Era metal demais para ser o Queen e o Led, mas também era punk demais antes do surgimento do punk. Qual foi a solução? Trancar o disco e esquecê-lo. A banda então continua fazendo shows pra cima e pra baixo e Phil encontra um segundo guitarrista, Ed Clark, que no final acabou assumindo o lugar de Wallace, que pulou fora da banda. Eles então continuam fazendo shows por aí e o primeiro ano foi complicado. A crítica caiu matando em cima e a banda acaba. Eles chegaram até a fazer um show de despedida, obviamente não foi o último show, porque a recepção do público foi tão foda que eles resolveram continuar. Então eles lançam uma bolacha auto-intitulada em 77. Na verdade era um On Parole regravado sem as faixas com o ex-guitar, e eles incluíram também um cover de Living Here do Ed Holland. O disco bombou na 43ª posição na parada 75 do Reino Unido. A crítica gostou e a banda começou a alavancar.
gravadora e empresário, mas a coisa dá uma esfriada e então eles voltam com o antigo e já de cara assinam com a Bronze Records, que lança um cover de Loyal Loyal, do The Kingsmen. A música impulsiona a banda e eles até aparecem no The Top of the Pops, um tipo de programa ao estilo Faustão aqui no Brasil. Eles então surfam na onda de boa sorte que estavam alcançando, diferente dos anos anteriores. As composições eram sempre feitas por Lemmy e Ed, já o Phil entrava mais como um parceiro, porém ele teve uma brilhante ideia. Por que não usar dois bumbos na batera? Olha que baita sacada! Os caras adoraram a ideia e o resultado dessa pira do batera foi o Overkill. Olha como são as coisas, você pode até não gostar do Motorhead, é um direito seu, mas ele te influenciou de forma indireta, pois esse disco fez a cabeça do presidente do fã-clube americano da banda explodir, que na época era o Lars Ulrich. É, meu amigo, você escuta Motorhead de forma indireta, querendo ou não. Nem preciso dizer que esse disco foi a semente para o que no futuro viria a ser chamado de thrash metal. O Overkill é um sucesso gigantesco. Eles saíram do status de pior banda do mundo para a capa da revista Sounds, tiveram uma resenha muito positiva na New Music Express e pegaram a posição 24 no top 30. Já o disco sucessor Bomber saiu meses depois e subiu um pouco mais, pegando a 12ª posição no top 30. Vocês devem estar se perguntando, mas e o On Peril? Pois é, o disco foi lançado oficialmente em 79 e foi um fracasso de vendas, mas hoje em dia é um item bem raro para um colecionador da banda. Em 80 saiu mais um clássico deles, o Ace of Spades, e mais uma vez eles aparecem no Top of the Pops, e a crítica lambe o chão dos caras. Nessa mesma época eles começam com as tretinhas internas, algo que é uma consequência natural por conta do crescimento da parada. Aí começa a envolver aquela coisa de dinheiro e ego, algo normal entre essas grandes bandas. Em 81 eles lançam ao vivo que pega o primeiro lugar das paradas do Reino Unido, o No Sleep Till Hammersmith, traduzindo, ninguém dorme até Hammersmith. Essa foi uma expressão, uma piada interna para 52 datas de shows com apenas 2 dias de folga. O Lemmy disse que não ligava porque eles tinham muita cachaça e speed, e o Saxon em uma dessas turnês, como ele mesmo disse, coitados, até tentaram acompanhar, mas os caras eram viciados em chá. O Motorhead começa a ficar cada vez mais gigante e apesar do Iron Fist ter sido um álbum bem meia boca, coisa que a própria banda assumiu um tempo depois, a banda cresce e ninguém segura o Lemmy, e as tretas só aumentam entre eles, que chegaram ao ponto de ficarem em camarins separados e por fim a expulsão do Ed Clark da banda. Brian Robertson do Tin Lizzy assume o posto, mas o cara era mais drogado que o Ed e rebelde demais. Nem queria usar o uniforme de jaquetas e calças pretas. Ele dizia, não gosto que me mandem, ok? A fase Another Perfect Day foi bem decadente, shows cancelados por baixa vendagem de ingressos e a turnê também foi pro ralo. A banda mexe um pouco aqui e ali, entra outro empresário, lança um e outro disco e aos poucos entra nos eixos novamente. Motorhead é uma banda que nasceu para superar dificuldades e viver em meio ao caos.
Já era a década de 90 e Lemmy tem outra paixão agora juntamente com o Speed, Jack Daniels com Coca-Cola. Bem como também ele começa a ficar fascinado por artigos de guerra e passa a colecionar vários itens como capacetes, adagas, bandeiras e símbolos de guerra. Isso desagradou alguns fãs que o chamaram de nazi, mas ele mesmo disse que não tinha nada a ver, ele só colecionava as peças. Anybody who's watching this film and thinks that you're Nazi, what do you want to say to them? Well, I've had 6 black girlfriends so far, so I'm one of the worst Nazis you ever met, right? Going to Nuremberg and introducing my girlfriend to the Fuhrer, you know, like, yeah, I don't think so. Esse fascínio dele por artigos de guerra, e em particular da segunda, resultou em uma cena engraçada, quando o Al Jorgensen do Ministry entrou no ônibus de turnê da banda e pegou o Lemmy vestindo uma farda da Gestapo, ao mesmo tempo que chicoteava uma mulher nua. It's ridiculous to think that I could be I'm about as far from it as you could get. Anos se passaram e em 2010 eles lançam o disco The World Is Yours. Nessa época Lemmy já estava com 65 anos e quando foi perguntado sobre a letra da música I Know How To Die, ele disse: aos 20 anos você acha que é imortal, aos 30 tem esperança de ser imortal, aos 40 você só reza para que não doa demais e quando você chega na minha idade passa a se convencer de que pode estar bem perto. Só lembrando que o Lemmy fumava em média 60 cigarros por dia, era diabético, sedentário e amava coca com whisky, bem como era viciado em speed, ou seja, ele não ajudava muito. Conforme ele ia chegando próximo do fim da vida, ele se aproxima do filho Paul Hinder, que só foi conhecer quando o garoto tinha 6 anos. I don't know, I just like stuff. I've always liked stuff. Stuff is what happens, you know. In your life you get stuff, then you lose some stuff and you keep some stuff. And at the end you leave it to some other poor bastard to be saddled with it the rest of their lives, you know. This is probably going to be a real fucking disaster, actually. Nesse meio tempo ele se dedica a um projeto chamado The Head Cat. Mas passou sem grande atenção pela mídia e fãs. Em 2011 ele foi diagnosticado com arritmia cardíaca, que poderia causar sua morte. Foi nessa época que ele troca o uísque com Coca-Cola para a vodka com suco de laranja, uma forma de conter danos sem dar fim ao vício por bebida, e também chega a reduzir um pouco o consumo de cigarro. A turnê europeia do disco Aftershock teve uma série de datas canceladas por conta da saúde debilitada do frontman. Agora, todos sabiam que ele estava realmente mal. Why do you think Motorhead's been around for so long? Because we didn't give up, you know, that's the basic thing of like surviving, not giving up, right? That's the only reason, you know, it isn't through, you know, huge record success or anything like that, you know, because it's a long time since we had that. I just think we're a good enough band to survive. I think you deserve us. Em 2015 é lançada a última obra do Motorhead, o Bad Magic, e uma faixa chama a atenção, Till the End, praticamente uma carta de despedida. Mas as coisas iam de mal a pior, shows cancelados, incluindo o Monsters of Rock de São Paulo, e até saídas repentinas do palco anunciam que Lemmy estava realmente mal. Ele até antecipou a comemoração do seu aniversário de 70 anos no seu bar preferido, o Whisky a Go Go. Parecia que ele já sabia. Are you surprised how healthy you are considering all these years of... I don't think it's surprised. Grateful is the word you want, you know. It's an accident of whatever, genetics or something, you know, luck. Dumb luck is what it is. 2 dias após completar 70 anos, ele foi diagnosticado com um câncer que havia se espalhado pelo seu corpo todo. Não havia cura. Ele teve uma estimativa de vida de 2 a 6 meses, mas 2 dias depois do diagnóstico, Lemmy morre dormindo.
There's not enough time for me to tell you how much Lemmy meant to me. O funeral aconteceu em 9 de janeiro em Hollywood. No final, seu velho baixo Rickenbacker foi colocado em frente ao amplificador Marshall e próximo à urna em forma de chapéu com suas cinzas. Lemmy era uma figura controversa, cheia de exageros e ações que, aos olhos de hoje, são consideradas criminosas. Mas ele foi um homem que viveu seu tempo e, assim como nós, ele viveu, errou, acertou, errou mais um pouco e por fim morreu. Mas ele está imortalizado na obra e cada fragmento do que é o Motorhead, mesmo que você não goste dessa banda, está impregnado nas bandas que se influenciaram neles. E é como eu disse, você querendo ou não, gostando ou não, o Motorhead tem influência indireta nas coisas que você curte de metal extremo e thrash metal.